O que dá para se entender que a constituição dos antepassados, a Patrius Politeia que ele oferece aí, ela é superior à constituição dos vencedores. Né? Tá, isso aí já tá beleza. Não parece ser um empecilho. Mas agora bora para Aristóteles. Ele retoma plenamente o pensamento de seu mestre e torna mais forte e claro o mito da constituição dos pais, dos antepassados, da constituição originária, que fora subjugada, a qual era necessário voltar para dar resposta adequada aos problemas do presente, para salvar a unidade da polis, a referindo a um sólido fundamento constitucional. Poxa, legal, que legal. Legal, que legal. Cala a boca. Poxa, a Dilma faz comentários piores do que os meus, então vem reclamar do que, rapaz? Agora, mais que nunca, em Aristóteles, a politeia não é somente um instrumento conceitual utilizado no sentido descritivo e classificatório. Aspira, pelo contrário, prescrever um futuro político dotado de constituição. Tá, deixa eu ver um negócio aqui. Aristóteles retoma o pensamento do seu mestre e torna mais forte o claro mito da constituição dos pais, da constituição originária. Que fora subjugada, a qual era necessário voltar para dar resposta adequada aos problemas do presente, salvar a unidade da polis. Beleza. Agora, em Aristóteles, a politeia não é somente um instrumento conceitual utilizado no sentido descritivo e classificatório. Aspira, pelo contrário, prescrever um futuro político dotado de constituição. Prescrever, tá. O que se quer para o futuro é uma... que será? Suspense. Política, tá, pensava que era outra coisa. É uma pena, né? Errei o palpite aqui. Política que possa traduzir-se em politeia, em regime constitucional estavelmente fundado. Política que possa traduzir-se em politeia. Tá. A politeia aqui é um negócio aqui, um regime constitucional estavelmente fundado. Beleza. O que se quer para o futuro? Poxa, parece até um político falando, mas beleza, continua aqui. Beleza, chega, né? Vamos colocar Zalebe, porque é inverso. Não, cara, cala a boca. Aristóteles, antes mesmo de reivindicar a necessidade de um retorno à constituição dos pais, expressa a necessidade de extirpar o mal originário que havia corrompido a unidade da polis, que era certamente a mercantilização da vida pública, a divisão e o conflito entre pobres e ricos. Interesses da minoria sobrepõem-se à coletividade. Ou da maioria, né? Mas bora a realidade aqui. Mercantilização da vida do Guaraná com rolha. Bora ver. Guaraná com rolha. Tá aqui. Essa parte da mercantilização da vida pública. Aristóteles desenvolveu o termo politeia enquanto forma constitucional específica que pudesse garantir o equilíbrio justo entre extremos. Seria a constituição ideal. Seria como constituição do ponto médio e equilíbrio. Não adotando os extremos, mas sempre o meio, o equilíbrio, que é a coisa mais sábia a ser feita. Tá legal. A mercantilização da vida pública ocorre sempre que os interesses particulares ou de grupos específicos passam a se sobrepor sobre os interesses da coletividade. Aqui é muito importante o utilitarismo, então, né? Mas só que falando do utilitarismo, essa parte de a minoria não ser ouvida. Tá, continuando aqui. Esta é a chave que permeia a célebre classificação aristotélica das formas de governo. Para Aristóteles, olha lá, todas as formas de governo são potencialmente justas e legítimas. A monarquia, a aristocracia e a democracia. Que bonito.
O que não se pode aceitar é a degeneração dessas formas que se produz quando há mercantilização da vida pública, da sua orientação através de interesses particulares e determinados. Os do rei, que se converte assim em tirano, os da nobreza, que se converte em oligarquia, e o do povo, que se converte no regime democrático, a demagogia. Beleza, continuando. Contra esses perigos de degeneração, a primeira tarefa é de resgatar o valor propriamente político, inclusive ético, da convivência civil, que não é somente troca de riqueza e interesses econômicos, mas também e sobretudo um aperfeiçoamento moral, além de material. É aqui que a obra aristotélica recorre continuamente ao grande tema da virtude da cidadania ativa. Bora ver aqui. A primeira tarefa é de resgatar o valor propriamente político. Beleza. Ético da convivência civil, que não é somente troca de riquezas ou mera coincidência de interesses econômicos, mas também um projeto de aperfeiçoamento moral, além de material. É aqui que a obra aristotélica recorre continuamente ao grande tema da virtude. Olha aí, olha aí. A obra aristotélica recorre continuamente à cidadania ativa. Aristóteles se dá conta de que não é suficiente a lapidação do caráter moral. É preciso indicar uma forma de governo, uma constituição dentro da qual seja possível uma resposta estável e duradoura. É aqui que vemos o primeiro plano, a perspectiva de constituição dos pais. Aristóteles indica na legislação de Solon, que viveu e morreu lá no tempo que se amarrava cachorro com linguiça, o momento em que a Constituição se faz evidente. Solon representa de um modo emblemático o antitirano, o fundador da Constituição dos Pais, que para Aristóteles é seguramente a Constituição por excelência. Aquela que prescritivamente se deve buscar. Solon foi certamente um grande legislador, mas sobretudo foi um árbitro do conflito social entre pobres e ricos. A favor dos primeiros, promoveu a remissão de dívidas mais opressivas, mas em favor dos segundos, negou a distribuição geral de terras como solução para a crise. Solon criou uma constituição média, em que todos podiam reconhecer-se com a condição de adequação de suas respectivas pretensões. E só ver um negócio aqui. Essa coisa aqui não termina mais. Ih, rapaz, não termina não, meu irmão. Termina não. Termina nada. Desta maneira, evitou se converter em tirano ao não colocar-se como líder de uma das partes em conflito. Tirano é precisamente aquele que divide a comunidade. Olha lá. Tirano é precisamente aquele que divide a comunidade. É o rei ou legislador que trai uma parte de seu povo, fazendo-se chefe mentor da parte oposta. Se isso tivesse sucedido, a Constituição nascida nesse contexto não possuiria a virtude do ponto médio. Pelo contrário, haveria sido uma Constituição estável, por estar escrita segundo o exclusivo interesse dos vencedores, e rapidamente haveria se degenerado em oligarquia ou em democracia extrema, demagogia. Chega.
Não é necessário seguir Aristóteles na narrativa dos acontecimentos constitucionais atenienses. O que importa é saber que o juízo de Aristóteles sobre a democracia ateniense, a de Clístenes e Péricles, está fundada sobre o critério da Constituição dos Pais. Beleza. Aristóteles, o que importa é saber que o juízo de Aristóteles sobre democracia ateniense está fundado sobre o critério da Constituição dos Pais como modelo positivo de Constituição média. O erro da democracia foi o de apartar-se cada vez mais daquele modelo. Você quis dizer, né? O de romper o equilíbrio. Ao apelar à igualdade absoluta, a democracia ateniense transformou-se em demagogia. Ao apelar à igualdade absoluta, a democracia ateniense transformou-se em demagogia. E terminou por tornar-se uma constituição parcial e instável, que invariavelmente degenerou-se e se transformou em tirania. Beleza. Em sua obra de caráter mais claramente teórico, Aristóteles reformula de modo ainda mais claro este ideal constitucional de ponto médio e de equilíbrio. Aristóteles chama a politeia a forma mais constitucional especificamente capaz de promover e realizar o justo equilíbrio entre os dois extremos, em si opostos, como oligarquia e a democracia, mas que encontrando-se e medindo-se, produzem precisamente a politeia. A Constituição ideal. Trata-se de uma Constituição que repudia o método democrático de extração por sorte dos cargos públicos, mas também aquele eletivo censitário próprio das oligarquias aos cargos públicos. Aos cargos públicos se acende, então, o método aristocrático de eleição dos melhores, mas sobre a base de requisitos muito baixos, de caráter democrático. Mas tudo isso não pode ser resultado de uma obra simples de reorganização das magistraturas e regras de procedimento. Tal somente é possível conseguindo-se que esta mesma Constituição esteja sustentada por uma ampla classe média, por um amplo grupo de cidadãos possuidores de propriedades médias, nem demasiado grandes, nem pequenas. Há aqui um ponto de moderação nos conflitos sociais. Aqueles que pertencem à classe média não invejam as riquezas alheias, porque não são pobres. Possuem o quanto lhes basta para levar uma vida independente e cômoda. Mas tampouco são objeto de inveja social, porque não são demasiado ricos, de modo excessivo e desmensurado. Somente em tal contexto social são possíveis as constituições médias, que são as formas estáveis, por excelência, precisamente porque onde a classe média é numerosa, não se produzem facções, não dissidências entre os cidadãos. Então bora lá. Aqueles que pertencem à classe média, diz Aristóteles, não invejam riquezas alheias porque não são pobres, e pipi, beleza. Vou colocar aqui também. Beleza. Outra página, por gentileza. Bora lá. Nessa parte do Platão e do Aristóteles nasce essa reflexão sobre ideais de constitucionais. Tanto Platão como Aristóteles, especialmente o segundo, olha lá, contrapõe com clareza o regime político que nasce de uma instauração violenta e, como tal, termina invariavelmente degenerando em tirania, ao regime político que
está estavelmente dotado de Constituição, porque desde suas origens é fruto de uma composição paritária e razoável das tendências e dos interesses presentes da sociedade. Aqui, se você não prestou atenção direitinho, já está se elogiando a parte da Constituição, Patris Politeia, Constituição Média. Beleza? Aristóteles dá finalmente um nome a este regime, o de Politeia. Bora lá. Sobre esta base começa a tomar forma a Constituição dos Antigos. Olha lá, olha lá. Para a qual também contribuíram de modo relevante os romanos, em grande parte continuando o pensamento dos gregos. Beleza. Vai pro quadro. Eu tenho pensado nesse quadro faz um tempo. Esse quadro é diferente. Eu vou começar a parafrasear ele, mas poxa, aquele discurso é legal, né? O termo de inflexão de uns e outros está certamente na obra do historiador Políbio. Políbio, olha lá, Políbio. Ari e Pratão. O jeito vai ter que colocar Pratão como apelido dele. Agora vem o anfíbio. Gosto de chamar ele de anfíbio. Que é óbvio, né? Rima. O anfíbio retoma os grandes temas enfrentados pelo pensamento político do século IV, transformando-os radicalmente. O que permanece da reflexão precedente é seguramente, não seguradamente, a grande problemática da decadência política, ocasionada pela corrupção moral dos governantes, sobretudo pelo frenesi do dinheiro e do ganho injusto. Parece familiar, né? Mas também pela multidão ansiosa por honras. Todo mundo quer, todo mundo quer, todo mundo quer. Mas ninguém dá o braço a torcer, né? Junto com isso, também está bem presente a busca pela melhor Constituição, que é novamente a Politeia, como ideal de equilíbrio e mediação entre monarquia e democracia. Bora lá. Também está presente a melhor Constituição, que é novamente a Politeia, o ideal de equilíbrio e mediação entre monarquia e democracia. Então, o que permanece da reflexão precedente é seguramente a grande problemática da decadência política pela corrupção moral dos governantes. Pelo frenesi de... Beleza. Vai pro quadro. Mas algo de novo começa a aparecer na seguinte passagem. Toda forma de governo simples e fundada sobre um só centro de poder é instável. Em aparência, trata-se da defesa já conhecida da Constituição mista. Trata-se da defesa da Constituição mista. Algo de novo. O acento principal já não cai, como em Aristóteles, sobre as articulações da sociedade, sobre os pobres e os ricos, mas sobre os centros de poder, sobre o ordenamento de poderes e das magistraturas. Uma reflexão melhor sobre a Constituição, que não se resolve imediatamente em uma teoria do equilíbrio social, haveria parecido, mesmo para Aristóteles, certamente abstrata e inadmissível. Com Políbio, pelo contrário, passa a ser possível
um discurso sobre a Constituição mista, que se traduz essencialmente em uma teoria das magistraturas e do equilíbrio entre os poderes. Beleza. Temos assim outra passagem de Políbio, simplesmente seria inconcebível para Aristóteles. Se a Constituição pode durar muito, é sobretudo graças à constante aplicação do princípio de contraposição, graças ao fato de que cada poder esteja bem equilibrado e contrapesado. Bora ver aqui. Deixa eu só expor umas coisas que estão escritas no caderno e a gente finaliza para essa parte do Políbio. Como deveria ser a Politeia Constituição ideal para Aristóteles? A Constituição ideal Politeia apenas poderia se desenvolver se sustentada por uma ampla classe média. Leitura da página 11. É uma pergunta, perdão. O equilíbrio ideal que o objeto da Politeia somente seria possível se fosse resgatada a Constituição dos antepassados, Patres Politeia, ideia lá do Platão, restaurada a convivência civil para discutir não apenas interesses econômicos comuns, mas todo um projeto de aperfeiçoamento moral. Definida a nova forma de composição dos cargos públicos, eleição dos melhores, mais aptos. Isso é a parte lá da isonomia absoluta, né? Aristóteles desenvolveu o termo politeia enquanto forma constitucional específica que pudesse garantir o equilíbrio justo entre extremos. Eu falei extremo, né? Não sei, tanto faz. Seria a Constituição ideal. Constituição no ponto médio, equilíbrio. A análise da contribuição dos romanos. Submissão da Grécia e Roma em razão do crescimento desta. Influência dos poderes de pensamento e doutrina política desenvolvida por Platão e Aristóteles. Semelhanças gregos e romanos. Existência de uma crise política. Busca por uma constituição ideal. Diferenças gregos e romanos. A crise política para os gregos recai sobre o conflito de ordem social, e a crise política para os romanos recai sobre desequilíbrio referente aos centros de poder. Poderes vigentes em Roma: os cônsules, componente régio, governante, o senado, componente aristocrático, e o povo, componente democrático. Agora vem a parte do Políbio, a Constituição mista. Para Políbio, toda forma de governo simples é fundada sobre um só centro de poder. E fundada sobre um só centro de poder é instável. Página 12. Bora lá para a Constituição mista, parte 4 agora.